Um tiro quebra o silêncio e inaugura um jogo macabro. Um homem frio que transforma a morte em cálculo se entrega a esse jogo como se já tivesse vencido. O tribunal se torna sua arena, a lei apenas um brinquedo nas mãos da escuridão. Não é apenas um crime, é um desafio onde a mente humana se revela mais letal do que qualquer arma. O resumo desse filme começa nos apresentando a Ted, um renomado investigador especializado em acidentes aéreos que aparentemente leva uma vida perfeita. Ele desfruta de um emprego de prestígio e excelente remuneração, mora em uma mansão luxuosa e dirige carros de última geração. No entanto, a perfeição de sua vida é apenas aparente, pois a sua esposa Jennifer mantém um caso extraconjugal com um policial chamado Rob e eles se encontram em um hotel, acreditando que ninguém desconfia de nada, mas Ted, que já tinha suas suspeitas, contratou um detetive particular para seguir Jennifer e, com as informações em mãos, ele a localiza no hotel e a flagra na beira da piscina. Surpreendentemente, em vez de fazer um escândalo, ele mantém a calma, vai até o quarto deles discretamente e, sem ser notado, sai dali. Depois, ele retorna para casa e espera pacientemente a chegada da esposa. E quando Jennifer finalmente volta, encontra Ted diferente, com um ar enigmático, falando com ela em charadas e, apesar do comportamento estranho, ele a conforta com palavras de amor, dizendo que ela está sempre em seus pensamentos, mas o jogo muda quando ele a questiona se Rob a ama da mesma forma que ele a ama, e Jennifer, sem reação, congela e Ted, sem dar a ela a chance de se explicar, saca uma arma e dispara nela. Ali os vizinhos, ao ouvirem o disparo, correm para fora, mas Ted os afasta com tiros nos vidros das janelas. E, em pânico, um dos vizinhos foge, enquanto Ted, de forma fria e calculista, começa a limpar a cena do crime. Ele então apaga suas digitais, esconde as cápsulas de balas, arrasta o corpo de Jennifer para outro lugar, queima uma camisa ensanguentada na lareira, toma um banho e se veste com roupas limpas, como se nada tivesse acontecido. E quando a polícia chega, ele está muito calmo, esperando por eles. E é aqui que a história se aprofunda. O policial que chega ao local é ninguém menos que Rob, o amante de Jennifer. Ali os dois oficiais relutam em entrar sem saber o que está acontecendo, mas Ted tranquilamente abre a porta e pede que Rob entre sozinho. E Rob, ainda sem entender que está na casa de sua amante, entra depois que Ted e ele colocam suas armas no chão. Assim que entram, Ted então revela que eliminou sua esposa e Rob percebe que a foto na parede é de Jennifer e em seguida vê o corpo dela e perde o controle. Ele então corre em direção ao corpo em estado de choque, o que dá tempo de Ted pegar a arma e apontar para ele, mas Rob o domina, o agride e nesse momento os outros policiais invadem a casa, detendo Ted. Porém, a grande reviravolta é que Jennifer não está morta, ela sobreviveu e está gravemente ferida. Assim, ela é levada às pressas para o hospital, enquanto Ted é preso. E, enquanto a equipe de perícia faz o seu trabalho, Rob ainda está abalado e insiste que todos os detalhes sejam cuidadosamente preservados. Assim, a história nos leva a um novo personagem, Willie, o promotor assistente, que está em seu escritório quando um amigo o visita para parabenizar ele por sua nova posição em uma das firmas de advocacia mais conceituadas da cidade. Ali o amigo admite que jamais conseguiria sequer uma entrevista lá. Tamanha dificuldade é de conseguir um emprego naquela firma. E Robert, o atual chefe de Willie, também o parabeniza
ameniza e tenta convencê-lo a permanecer nessa empresa, lembrando que ele é um dos melhores advogados da equipe. No entanto, Willie educadamente declina do convite, pois já está decidido a seguir em frente. Assim, Roberto lhe deseja boa sorte e Willie se prepara para ir à festa de boas-vindas de sua nova empresa. Porém, no último instante, um colega o liga, informando sobre o caso do assassinato e, como não há ninguém disponível, Willie precisa assumir a responsabilidade. Ele insiste, não querendo perder a festa, mas o amigo assegura que o caso é simples. O suspeito confessou e a polícia já tem todas as evidências. Sendo assim, Willie então aceita. Assim, chegando à corte, a surpresa, Ted, o acusado, não age como alguém que enfrenta uma acusação tão séria. Ali, ele está sorridente, descontraído e até faz piadas. Ele também recusa o advogado fornecido pela corte e insiste em se defender sozinho e, em seguida, choca a todos ao pedir para pular todas as audiências preliminares e ir direto para o julgamento. Assim, o juiz concorda, já que é um direito dele, e Willie fica confuso com a confiança de Ted, mas como acredita que o caso está ganho, não se preocupa muito. Ele então sai para ir à festa quando Rob, o amante, o encontra para alertá-lo. Robin então avisa que Ted é perigoso, astuto e que não deve ser subestimado, porém Willie o tranquiliza, dizendo que a polícia tem uma confissão, a rainha de todas as provas, a arma com as digitais de Ted e é um caso perfeito. Depois, finalmente, ele chega à festa, onde conhece Nick, que será sua nova chefe. Ela é uma mulher profissional impressionantemente bonita e claramente está no comando. E Willie fica encantada e tenta impressioná-la, esperando chamar sua atenção. E enquanto Willie tenta se divertir e impressionar Nick, um telefonema muda tudo. É o detetive Florence, responsável por coletar as evidências do local do crime. Ele tem uma notícia alarmante. A arma que eles apreenderam, registrada no nome de Ted, nunca foi disparada, o que significa que ela não pode ter sido usada na cena do crime. Florence também explica que a verdadeira arma deve estar escondida em algum lugar da casa de Ted. Assim, no dia seguinte, a equipe retorna e revira a casa inteira, mas não encontra nada. Vemos que o estojo da arma está lá, faltando 4 balas, o mesmo número de cápsulas que a polícia encontrou na cena do crime, mas a arma do assassinato não está em lugar nenhum e, para piorar, não encontraram vestígios de pólvora em Ted e nem traços de sangue em suas roupas. Suas impressões digitais também não estavam nas cápsulas. Assim, o que parecia ser um caso fácil de repente começa a ruir. Depois, de volta ao seu escritório, Willie encontra um pacote de Ted, o arquivo do caso com partes sublinhadas e anotações destacando a fragilidade das provas, e apesar da irritação, ele decide visitar o acusado na prisão, onde o espera mais uma surpresa. Ted contratou um investigador particular para levantar informações sobre todos os envolvidos nesse caso, inclusive o próprio Willie. E questionado sobre isso, Ted, com um sorriso debochado, explica que está apenas conhecendo o caso, assim como Willie o investiga. E Willie, por sua vez, tenta argumentar que está apenas fazendo o seu trabalho, mas Ted o interrompe com uma proposta inesperada. Ele quer que Willie desista de ser o promotor do caso e, em vez disso, se torne o seu advogado de defesa, principalmente agora que a suposta arma do crime não tem validade como prova. Porém, Willie o ignora, lembrando que a confissão assinada por Ted é mais que o suficiente, e Ted então recosta-se na cadeira e conta uma história de sua infância. Quando criança, ele ajudava seu avô em uma fazenda de galinhas a separar os ovos bons dos ruins. Ele acabou descartando 300 ovos, um por um, porque encontrava neles pequenas imperfeições que a maioria das pessoas não perceberiam. O objetivo da história é mostrar que Ted sempre foi perspicaz, capaz de encontrar falhas que a maioria ignora e, em sua visão, o caso contra ele é repleto de falhas. Ele tem certeza que sairá livre dessa. Assim, no dia da audiência, Willie, seguindo o protocolo, apresenta o caso à promotoria, questionando testemunhas e apresentando
evidências, enquanto Ted, alheio a tudo, rabisca um pedaço de papel. E mesmo quando o juiz pergunta se ele deseja questionar alguma das testemunhas ou fazer alguma objeção, Ted apenas responde que não e volta a desenhar, mas a reviravolta acontece quando o policial Rob, a principal testemunha, é chamado ao tribunal e durante o depoimento Ted se levanta e subitamente faz uma objeção, revelando a bomba. Ele alega que Rob o prendeu por ter tido um caso com Jennifer, a vítima. Assim, o tribunal se volta a Rob e, em um acesso de raiva, ele agride Ted. Com isso, o caos se instala na sala de audiência e Ted, com um sorriso de satisfação, observa o tumulto, sabendo que minou a credibilidade da promotoria. Assim, a juíza, sem alternativa, convoca uma reunião particular com Rob, Ted e os advogados. Nesta sessão, Will então tenta refutar as acusações de Ted, mas ele calmamente insiste que tem provas. Ele afirma que seu investigador particular tirou foto de Rob e Jennifer juntos num hotel. Além disso, Ted sustenta que sua confissão foi obtida por coerção de Rob e outros policiais na delegacia, e assim ele exige ser libertado. A juíza, porém, não o liberta, mas avisa a Rob que ele precisa apresentar provas concretas até a sessão de segunda-feira. Caso contrário, ela terá que encerrar o caso, já que a maioria das evidências contra Ted está sendo considerada inválidas. Depois Willie volta ao escritório e é surpreendido por Roberto, seu chefe, que o acusa de ter sido negligente no caso por estar focado na nova posição e no novo salário que ele vai receber na outra empresa. Porém, Roberto, furioso, então manda Willie se afastar do caso e que eles mesmos irão resolver a bagunça. Assim, frustrado, Willie procura Nick, sua nova chefe, que o aconselha a aceitar a decisão de Roberto e deixar que outro advogado resolva o problema para que ele possa se concentrar em sua nova posição. A conversa toma um rumo mais pessoal e uma química rola entre eles. No entanto, Willie, determinado a não desistir, volta a falar com Roberto e implora para ser recolocado no caso, jurando que vai resolver o problema. Com isso, Roberto concorda, mas avisa que se ele falhar, perderá não apenas o caso, mas também sua nova e promissora carreira. Assim, sem hesitar, Willie aceita o desafio. Determinado, ele então se junta novamente a Florence e eles têm até segunda-feira para encontrar a arma do crime. E, enquanto isso, Willie visita Rob, que está em uma situação terrível. Sua esposa deixou ele depois que o caso veio à tona. A Rob insiste que nem mesmo sabia o verdadeiro nome de Jennifer, muito menos que ela era casada. Segundo ele, era ela quem ditava as regras do relacionamento. Eles se encontravam apenas 2 vezes por semana em um hotel e ela nunca o deixou entrar em sua vida pessoal. Depois ele jura que só descobriu a verdade na noite do tiroteio. Mais tarde, Will então decide investigar mais a fundo. Assim, ele vai ao hotel onde Rob e Jennifer se encontravam e pede as imagens das câmeras de segurança. Em seguida, vai à empresa de Ted em busca de qualquer evidência que possa ser útil e, nesse momento, Ted liga da prisão para provocá-lo. A Willie atende e escuta o sarcasmo de Ted. Ele provoca, perguntando se Willie encontrou alguma nova prova e até brinca, se oferecendo para pedir um café, já que a prisão, segundo ele, parece ter se tornado o escritório de Willie e, em um ato de audácia, Ted pede que Willie cancele os bilhetes de avião de Jennifer para o fim de semana, pois, em suas próprias palavras, ele viajará sozinho na segunda-feira. Assim, a insolência do homem é absurda para Willie, que, após isso, entra em contato com Florence novamente, que informa que revistou a casa, mas não encontrou nada. Desse modo, agora ainda mais decidido, Willie vai pessoalmente à casa de Jennifer para procurar por algo em seus pertences, mas também não tem sorte. Depois ele visita Jennifer no hospital na esperança de que ela acorde e possa contar o que aconteceu, mas os médicos frustram suas esperanças. Mesmo que ela recupere a consciência, os danos cerebrais são tão severos que ela provavelmente não será capaz de falar ou se lembrar de nada por um bom tempo. Assim determinado, Willie vai para a casa de Nick com a família dela, pois o relacionamento entre eles está se aprofundando, mas, é claro,
o caso de Ted acaba vindo à tona. A Nick informa a família que Willie abandonou o caso, mas ele confessa que, na verdade, pediu a Roberto que ele o aceitasse de volta. Com isso, Nick fica furiosa, pois ele quebrou a promessa sem avisá-la. Assim, Willie tenta conversar com ela em particular, mas a conversa não vai bem. Ela o repreende por retornar ao caso, dizendo que ele está arriscando tudo por uma coisa muito pequena. Inclusive, ela já havia contado ao seu chefe que ele havia deixado o antigo trabalho para trás e estava totalmente comprometido com a nova empresa. Willie então tenta explicar que não pode simplesmente abandonar o caso. Ele não quer que Ted saia impune do assassinato, mas a ética não é uma prioridade para Nick, que enxerga a situação apenas pelo lado prático. Davi, o pai de Nick, ouve a situação e, para surpresa dela, ele fica ao lado de Willie, encorajando ele a seguir sua intuição. E depois, mais tarde, Willie encontra Rob, que está desesperado à beira do colapso. Rob então sugere uma ideia imprudente, que ele entre escondido na sala de evidências e troque as armas para incriminar Ted, porém Willie se recusa, firme em sua decisão de vencer o caso de forma limpa, sem fabricar evidências. Ele então volta a analisar as filmagens do hotel, lá na noite do crime, mas claro, como Ted é astuto, ele usa um chapéu grande que esconde completamente o seu rosto, o que torna o vídeo inútil no tribunal, pois poderia ser qualquer pessoa. Assim a situação se complica, ainda mais quando Rob liga para Willie dizendo que plantou a arma do crime na casa de Ted e que Willie deveria solicitar um novo mandato de busca. E Willie, desesperado, aceita o plano de Rob pela metade. Ele até combina com um colega para que ligue durante a audiência e descubra, entre aspas, a arma do crime. Assim, o dia do julgamento chega e a imprensa cerca o tribunal. Vemos que o caso ganhou uma enorme repercussão por causa de toda a trama, e no tribunal Ted, confiante, pede para ser absolvido, alegando ser a vítima de uma armação policial. Depois a juíza se volta para Willie e pergunta se ele tem alguma nova prova, e Willie então pega o celular pronto para fazer a ligação, mas no último segundo sua consciência o impede, pois ele não consegue fazer isso e guarda o aparelho. Assim, sem evidências, Ted é declarado inocente e sai da corte como um homem livre. Willie, devastado, se sente impotente e humilhado com a situação. Depois Nick liga para consolá-lo, mas antes que ele possa assimilar o que aconteceu, um tiro ecoa no tribunal e Willie corre para a cena e encontra Rob, que desesperado tirou a própria vida. E em meio ao caos, Ted apenas sorri enquanto se dirige para reaver seus pertences, apreendidos pela polícia. Assim devastado, Willie vai ao hospital, onde Jennifer ainda está inconsciente. Ele então se apega à esperança que ela acorde. Assim, ele passa a noite ao lado dela, mas pela manhã Ted o encontra ali. Ali Ted, claro, não perde a oportunidade de provocá-lo. Ele então zomba de Willie, dizendo que ele não pode perder tempo esperando por Jennifer, pois a condição dela é irreversível. Então, de forma fria, ele diz: a decisão de desligar os aparelhos que mantêm ela viva está em minhas mãos. Assim, desesperado, Willie corre até Nick e a implora por ajuda para impedir legalmente que Ted tome aquela decisão, mas ela se recusa, dizendo que não é sua responsabilidade, nem de sua firma. Então Willie, sem alternativa, procura seu antigo chefe em busca de ajuda. No entanto, Roberto, irritado, o informa que Ted já apresentou uma queixa contra ele por ter visitado Jennifer sem sua permissão. Depois Roberto lembra que ele teve sua chance e falhou, e agora o caso está encerrado. Porém, inconformado, Willie procura o pai de Nick, que desta vez o ajuda de verdade. Assim, com sua influência, Willie consegue uma ordem judicial para impedir que Ted desligue os aparelhos de Jennifer. Assim, ele corre para o hospital com a ordem em mãos, mas é tarde demais. Os médicos já tinham desligado e Willie até tenta impedi-los, mas os seguranças o contêm, pois Ted já tinha obtido uma ordem judicial que impedia Willie de se aproximar dele ou de Jennifer. Com isso, impotente, Willie assiste à morte de Jennifer. Depois ele volta para casa arrasado, dominado pela culpa por não ter conseguido salvá-la. Claro, ele ainda tem sua carreira, mas agora ele está assombrado pelo que acabou de acontecer
acontecer, porém mesmo assim ele se recusa a desistir de encontrar justiça e no escritório ele analisa o caso obsessivamente tentando encontrar uma forma de reabri-lo ou pelo menos decifrar o mistério de como Ted conseguiu escapar. Ali, o detetive Florence está com Willie e após terminar uma ligação, Florence e Willie, que têm o mesmo modelo de celular, acabam trocando os aparelhos por engano. Assim, o telefone de Florence toca e ao atender é Ted. Ele ligou para provocar Willie, se despedindo e dizendo que finalmente está indo para a viagem que tanto alertou enquanto estava na prisão, mas a troca de celulares acende uma luz na cabeça de Willie. Assim, ele se dá conta de uma pista crucial, algo tão importante que pode levá-los diretamente à arma do crime. Ele então mostra o arquivo do caso a Florence, apontando um detalhe que acabou de fazer sentido, e Florence fica chocado com alguma coisa, mas o filme nos deixa sem saber o que eles descobriram. Depois Willie vai encontrar Ted uma última vez antes que ele viaje. É então que Willie começa a expor toda a trama, explicando como Ted orquestrou de forma tão meticulosa esse crime. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Willie consegue resolver o mistério graças a trocas de celular com o detetive Florence, e é nesse momento que a ficha cai. A arma de Ted era idêntica de Robbie, e esse detalhe foi a chave de todo o seu plano. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: no dia do assassinato, Ted foi ao hotel e em segredo trocou sua arma nova pela de Robbie. Mais tarde, quando Jennifer chegou em casa, ele atirou nela com a arma de Robbie, e por isso sua própria arma parecia nova e sem uso, porque provavelmente e realmente estava, e após disparar nela, ele queimou as roupas, se limpou e calmamente esperou a polícia. E a próxima parte é o verdadeiro golpe de mestre, pois quando os policiais chegaram, Ted insistiu que Robbie entrasse sozinho, e ali os dois largaram suas armas no chão, e assim que Robbie viu o corpo de Jennifer, ele correu até ela em choque, o que deu a Ted a oportunidade perfeita de fazer as trocas de armas novamente. E ali ele devolveu a arma nova para Robbie e pegou a verdadeira arma do crime. Depois ele então fingiu ameaçar Robbie, encenando a cena para que Robbie o dominasse e tomasse a arma. E era exatamente isso que Ted queria, pois Robbie, sem saber, saiu de casa com a verdadeira arma do crime, pois a arma era dele desde o início. E a polícia, por sua vez, pensou que a outra arma, que estava limpa, era a arma do crime e a recolheu como prova. E, enquanto isso, a arma real usada no crime estava na cinta de Robbie o tempo todo, e por isso a polícia jamais a encontrou. Ouvindo isso, Ted, sempre presunçoso, explica tudo a Willie, se gabando de sua inteligência. Ele até diz que gostava de ver Robbie ir a todas as sessões do tribunal carregando a única peça de prova que poderia condená-lo sem nunca perceber, e no final Robbie se finalizou com a mesma arma, o que significa que Ted usou tecnicamente uma única arma para eliminar Jennifer e Robbie, sem que ninguém pudesse culpá-lo. Depois de ouvir tudo isso, Willie informa a Ted que ainda há uma saída para esse labirinto. Agora que Jennifer morreu, eles podem pedir uma autópsia e recuperar a bala que ficou em seu corpo, e se conseguirem provar que essa bala é a mesma que eliminou Robbie, eles finalmente terão a prova que precisam. E, como uma ironia do destino, Ted selou seu próprio destino ao desligar os aparelhos que mantinham Jennifer viva, pois enquanto ela estava viva, o caso era apenas uma tentativa de homicídio, mas no momento em que ele escolheu deixá-la morrer, o caso se tornou com um novo julgamento por assassinato, com novas provas e novas acusações. E ouvindo isso, Ted apenas ri da situação, insistindo que o caso está encerrado e que não há nada para fazer para reabri-lo. E depois, com arrogância, ele acompanha Willie até a porta, dizendo que vai viajar de qualquer maneira, mas no momento em que Ted pisa para fora de casa, carros da polícia o cercam, pois o que ele não sabia era que Willie, com uma ordem judicial, gravou toda a conversa, e assim cada palavra que Ted confessou agora é uma prova.
Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sentir, recomendo assistir a esse outro filme de investigação policial que eu estou deixando aqui na sua tela. É um dos meus favoritos. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.